pouquinho, para fazer um panorama assim para trás, assim, aí fica mais fácil para a gente entender não só Jeremias, mas todos os profetas, na verdade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19. Aqui, como você sabe, é o tempo de estudo e você fica à vontade. Êxodo 19, versículos de número 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vamos comigo? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus, então sereis a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o mesmo texto, mas agora interpretado a partir de Pedro. Ele utiliza do mesmo texto para falar sobre a igreja. 1 Pedro 2, 9. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o mesmo texto usado para a igreja é o texto que Moisés está usando para o povo de Israel. E o que tem a ver essa questão de monarquia como um reino de sacerdote no centro das nações? Vocês podem perceber que os dois textos, eles vão dizer de forma muito clara para que Deus está trabalhando com o povo de Israel. Para que Deus vai levantar um rei? Para que Deus vai levantar um profeta? Para que Deus vai levantar um sacerdote? Por que Deus utiliza de todos esses homens? Por que Deus insiste com a nação de Israel? O que tem na nação de Israel? O que Deus quer com a nação de Israel? E aí a gente vai entender depois o que Deus quer também conosco. A gente vai ver que, no fundo, é a mesma questão. Então, para a gente entender não só Jeremias, mas para a gente entender os profetas, para a gente compreender qual que é a missão, a tarefa deles no meio do povo de Israel, é bom que a gente volte um pouquinho e dê uma olhadinha sobre esse tema aqui, ok? A gente sabe que o povo de Israel, na verdade, eles tinham a história deles depois do exílio, a história dos reis de Israel. A gente vai perceber que sempre girava em torno de três coisas ali. Vou mostrar para vocês aqui. Girava, a partir do ano 1000, três coisas. O tempo. Tudo girava em torno do tempo. Tudo girava em torno do rei. E tudo, em determinado sentido, também girava em torno do profeta. Foi isso que aconteceu a partir do ano 1000. Principalmente a partir de Davi, vamos pensar. Então, a gente pensar bem, toda a estrutura do povo de Israel está em torno disso aqui. E por que isso é importante, Valtair? Porque a gente vai perceber, por exemplo, você vai encontrar profetas que eles saem de Israel. Eles saem de perto do templo. Eles ficam longe do reino, do rei, Mas eles ficam longe do templo. O que isso significa? Qual o papel que tem isso? Por que eles têm que trabalhar em determinado sentido para voltar para a terra deles
também. Então, essa questão de girar em torno do templo, a comunidade de Israel, do rei e do profeta, é muito importante para a gente entender os profetas, entender o que Deus quer com o povo de Israel. Então, essa é uma descrição que a gente sempre vai encontrar, mas a gente não pode perder isso de vista para a gente entender os livros, ok? O templo, por exemplo, o rei e os profetas, nós sabemos que todos os três são dádivas de Deus, e eles foram chamados para sustentar Israel. Sustentar em quê? Sustentar Israel no seu chamado como povo sacerdotal. Não foi o texto que nós lemos? Não é o texto que está lá em Êxodo 19? Vós me sereis o quê? Um reino de sacerdotes. Vocês vão me ser uma nação santa. Então, o templo, o rei e os profetas são dádivas de Deus para sustentar o povo, para que o povo nunca deixe de ser um reino de sacerdote diante das nações. Isso é muito importante. Quando você lê Jeremias, quando você lê qualquer profeta, em um determinado sentido, por que ele está combatendo a idolatria? Por que ele não está querendo que o povo se afaste? Para que o povo ele possa ser um reino de sacerdote diante das nações. Então, quando o texto que nós lemos diz assim, você tem que ser uma nação santa. Por quê? Para que ele possa ser diante das nações ao redor. Okay? Então, a gente vai perceber que essa comunidade que gira em torno do templo, do sacerdote e da figura do rei, eles atuam, na verdade, sempre para chamar a atenção do povo, para que o povo seja fiel a Deus, para que o povo mantenha a aliança e, principalmente, para que o povo não perca o foco que Deus havia os chamado. É isso que a gente vai, que é a questão central. Eles não podem perder o foco daquilo que Deus os chamou para eles serem e fazerem. Então, quando ele desobedece a Deus, essas coisas todas, e Deus levanta um profeta, não é só dizendo assim, meu amigo, eu estou chamando você, porque você se afastou de Deus, e é para você ir para o céu. Estou chamando você, Raimundo, você se afastou de Deus, e é para você voltar para você ir para o céu. Não, Raimundo, eu estou chamando você porque você se afastou, é porque seus negócios estão ruins, e é para agora você viver uma vida boa, porque longe de Deus vai dar tudo errado. Não. O profeta chamar e falar assim, Raimundo, estou chamando você para você ser uma nação santa no meio dos outros povos. É isso que é a questão central. Por isso que o templo, eu vou mostrar para vocês, tem uma importância muito grande dentro disso. Quando a gente leu lá, estudou sobre os juízes, no finalzinho dos juízes, o povo estava clamando pelo quê? Por um rei. Estavam clamando por um rei, na verdade. Porque, por um lado, eles estavam sendo ameaçados internamente, como povo, eles ainda não eram nação, mas sendo ameaçados internamente, e sendo ameaçados também externamente, ok? Então, o que a gente vai perceber é que essas ameaças sobre o povo de Israel, na verdade, eram um obstáculo para que o povo pudesse ser um reino de sacerdote e uma nação santa no meio dos outros povos. Isso, eu vou repetir isso aqui até o final desse estudo. Todas as ameaças, idolatria, afastamento de Deus, era uma tentativa de impedir com que o povo de Israel cumprisse a missão que Deus deu para eles. Qual é a missão? Que eles pudessem estar diante das nações ao redor deles e expressar através da vida, do pensamento, dos negócios, de fato, a Deus. A pergunta que você se faz logo depois de Juízes é: será que um rei ele conseguiria, na verdade, ajudar o povo a cumprir a missão deles serem um reino de sacerdote? Será que um rei conseguiria conduzir o povo para que o povo não deixasse de ser povo de Deus? Que é outra coisa que eu vou falar para vocês. A gente vai perceber, Janaína, que quando o povo de Israel, principalmente no tempo de Jeremias, ele é levado para o exílio, há um perigo enorme deles perderem a identidade deles. Eles se
parecerem como qualquer outro povo. Não é muito diferente quando você pega um camarada que se diz cristão e se afasta da igreja, e aí ele perde a identidade dele. Você começa a conversar com ele, você fala assim, engraçado, você tem uns tiques assim, você já passou na igreja? Já, mas eu não sou mais cristão. Eu pensei na igreja, glória a Deus, né? Essas coisas todas, mas você percebe, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo a identidade dele. Estava acontecendo isso também com o povo de Israel. Então por que Deus levanta um profeta? Por que Deus chama um rei? Por que Deus fala assim, coloca o templo em torno deles? Era por causa disso. Para que o povo de Israel pudesse, de fato, ser o povo que Deus queria diante dos outros povos. Então, será que um rei, será que ele conseguiria evitar as ameaças de ataque contra o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse cumprir a missão que Deus deixou para eles? Será que um rei conseguiria capacitar o povo de Israel de cumprir a sua missão de ser luz das nações? O que a gente vai encontrar de cara é que quando um povo... Vocês lembram no período como é que foi o período de Saul? Como é que foi? O povo pediu um rei, não pediu? Como é que é? Vocês lembram? Como é que é a história? O povo chega para Samuel e fala, nós queremos um rei. Por quê? Nós queremos um rei, porque as outras nações também têm um rei. O pedido deles já expressa que eles estavam querendo sair fora da tarefa que Deus confiou para eles. É muito interessante isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo número 5. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Vamos ler aqui comigo. E lhe disseram, vês, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as outras nações. O povo aqui estava expressando a sua apostasia, eles estavam querendo virar as costas para Deus e não cumprir o que Deus queria para eles. Eles estavam pedindo um rei para ser igual às outras nações. Sabe o que isso significa, Isaac? Que eles estavam querendo abandonar, por um lado, o chamado que Deus deu para eles serem um reino de sacerdotes. Eu entendo, facilitar. Não, nós queremos um rei. Porque, no fundo, quando eles olham para as outras nações, dizendo o seguinte, nós queremos ser igual a eles, e no fundo Deus estava falando assim, não, peraí, vocês são o meu povo, vocês não passam igual. E eu estou chamando vocês com uma missão específica, vocês não podem perder isso. Olha o versículo 19 e 20 ainda do capítulo 8, por favor, diz aí, ó. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não teremos um rei sobre nós. O que Deus faz? Deus então fala, eu vou levantar um rei. Eu vou levantar o meu servo, que é Davi. Davi é um tipo de rei que sabe, um tipo de rei que ele sabe que necessitam para ser um povo fiel à aliança. Isso é muito importante. Davi é um tipo de rei que Deus levanta que diz, o meu povo vai continuar sendo obediente a mim. O meu povo vai continuar sendo fiel à aliança para que o meu povo faça o que eu quero que eles façam. Que sejam um reino de sacerdotes e uma nação santa. É por isso que Deus levanta, na verdade, Davi. Na verdade, Deus que é o verdadeiro rei de Israel.
no meio deles. Ok? Então, a importância do rei está justamente aqui. Um rei terreno precisa mediar o governo de Deus. Nós já falamos aqui que um rei terreno, ele era um representante de Deus para aquele povo. No governo daquele povo, expressando, na verdade, como se o próprio Deus estivesse governando aquele povo. Mas por que Deus faz isso? Para que aquele povo seja uma nação santa, para que o povo de Israel seja um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus levanta um rei celeste. E aí, o que vai acontecer? Os outros povos vêm sobre Israel, e quando os povos vêm para atacar Israel, no fundo, os inimigos de Israel, eles estão ameaçando o povo de Israel para que o povo de Israel se torne idólatra. No fundo é para que o povo de Israel abandone a tarefa deles de ser uma nação santa, um povo de Deus chamado para ser um reino de sacerdotes. Quando o rei vem e promove a vida no templo, quando o rei vem e chama o povo, de fato, como vai acontecer com o desejo de Davi e depois com Salomão, o que ele está querendo dizer no fundo? Ele está querendo assegurar o culto e o sacrifício para quê? Para sustentar o povo de Israel, para que o povo de Israel não deixe de ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. É para isso que Deus falou, Davi é você. É por isso, gente, que quando a gente olha assim o que Davi fez, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque de todos os reis de Israel, Davi conseguiu fazer isso. Mesmo ele dando aquela escorregada, ele conseguiu fazer isso até o final da sua vida, né? Então, essa nova instituição, que é a monarquia, na verdade, que Deus agora que escolhe Davi, permitiria a Israel uma certa independência. Nós vamos ler esse texto aqui. Uma certa independência. Ok? E seria o espaço necessário para que o povo pudesse se moldar na estrutura que Deus queria para eles. Qual a estrutura que Deus queria para eles? Estrutura simples. Vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. É por isso que eu estou chamando vocês. Vocês não podem perder isso. Vocês não podem deixar de ser isso. Se vocês deixarem de ser isso, vocês vão ser como os outros povos. Então, o que vai acontecer, gente, um período profético inteirinho, é Deus insistindo nisso. Deus insistindo nisso. Deus insistindo nisso. E o que é mais interessante é que a gente vai ver que os profetas não conseguiram. O povo era tão desobediente, mas tão desobediente, que os profetas não conseguiram. Os profetas não conseguiram. Teve que vir um profeta, que é Jesus, para conseguir fazer isso. O rei não conseguiu, os profetas também não conseguiram, em hipótese alguma. Aquela nação, aquele povo deveria girar em volta da aliança de Deus, em obediência a Deus, para que aquele povo fosse diferente dos outros povos. Não é muito diferente da igreja. Não é nada diferente da igreja. Né? Deus fala no Novo Testamento, fala assim, você tem que ser santo. Porque eu sou santo. Você tem que ser santo, não é para você viver um casamento a mil maravilhas. Não. Você tem que ser santo, porque eu estou chamando você, para que você seja luz onde você for, e abençoe a vida das pessoas. Então, o rei, ele estava comprometido com a aliança de Deus, e ele estava fazendo isso com base, vivendo debaixo da lei de Deus, e ele deveria viver essa aliança para que Israel pudesse ter a oportunidade de fazer com que a vontade de Deus tivesse efeito sobre a vida deles em todas as áreas da vida deles: política, social, econômica, legal e religiosa. Se o povo deixasse de ser uma nação santa e um reino de sacerdotes, eles deixariam de cumprir a tarefa que Deus queria para eles. E eles seriam como um outro povo qualquer. É por isso que Deus levanta os profetas. Deus levanta os profetas que é chamando o povo, dizendo: vocês não podem esquecer o chamado de Deus para vocês. É isso.
E o que a gente vai perceber é que o povo, na verdade, e aqui, Isaac, tem um negócio que eu sempre falo aqui, que é o povo de Israel foi escolhido entre todos os povos. Mas eles foram escolhidos para uma responsabilidade. Só que eles confundiram a eleição deles com o privilégio. E ao fazer isso, eles abandonam a tarefa deles. E batem no peito deles. É privilégio. Deus é o nosso Deus. Isso é tão interessante que até no Novo Testamento a gente vai encontrar o templo lá, e o povo está tão fechado que na verdade, o pátio dos gentios, que era o único lugar que um gentio tinha oportunidade para poder conhecer Deus, né? Eles ocuparam com o negócio. Porque eles perderam. E eu gosto muito disso, irmão, porque, na verdade, é a mesma coisa para a nossa vida. Por que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Por que Deus te salvou? Vamos ler esse texto aqui, de 2 Samuel 7:11. Não sei se dá para ler, eu coloquei uma letrinha aqui para fazer teste na vista de todo mundo. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 a 17. Perceba que a linhagem de Davi, ela se torna um objeto de esperança futura. A linhagem de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo número 17. Vamos ler aqui comigo. 2 Samuel 7, de 11 a 17. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, o rei, na linhagem de Davi, se torna um objeto de esperança para o futuro. Percebe que ele está falando de coisas para frente. Será estabelecido um trono para sempre. Deus não está pensando no sucesso político do povo de Israel. Deus não está pensando assim, eu quero que você seja uma nação rica, uma nação forte. Não é essa a intenção por trás. A intenção por trás é que ele está pré-anunciando aqui a obra de salvação de Deus, presta atenção, por meio de Israel. Era por meio de Israel que os outros povos conheceriam o Deus de Israel. É isso que ele está dizendo aqui. É por meio do povo de Israel. É quando o povo de Israel incorporasse em si a lei de Deus, a aliança de Deus, cumprisse isso, obedecesse isso. O rei tinha o papel de ensinar essas questões, de orientar o povo, para que as nações em torno de Israel pudessem conhecer o Deus de Israel. Este é o propósito porque Deus está tanto insistindo com o povo de Israel. Esse é o propósito porque Deus levanta profetas. Esse é o propósito porque Deus dá rei para eles. E o motivo pelo qual Deus havia dado um rei para eles, como eu falei aqui, porque por meio de um governo, de um rei, na linhagem de Davi, Israel cumpriria o seu chamado de ser uma bênção para todos os povos. É para isso que Deus está chamando. É esse o papel de Israel. Israel não podia perder isso de vista. É por isso que Deus cuida daquele povo, para que ele pudesse ser aquilo que falou com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da
Esse texto de Jeremias, que a gente vai ver agora, que está em Jeremias 33, 14 a 27, não fala só que o rei, Deus falou, mas também os profetas, eles olham antes um tempo em que Deus, Letícia, governaria o mundo por meio do filho de Davi. Jeremias capítulo 33, de 14 a 27. Está aqui projetado para a gente ganhar tempo. Olha aqui, ó. Vamos ver comigo, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Por que ele está insistindo com isso, Paulo? Êxodo 19, 5 e 6. Vocês vão me ser o rei do sacerdote, uma nação santa. É por isso que ele está insistindo com isso. Gênesis capítulo 2, 1, 2 e 3. Vou abençoar você para que você possa abençoar os outros povos. Depois disso, as nações seriam incorporadas a Israel. E essas nações incorporadas a Israel, eles experimentariam a bênção da aliança, a bênção da salvação. Está lá em Isaías capítulo 53. Eu não coloquei aqui. Isaías capítulo 53. Ok? Bom, só ler aqui de novo, que esse texto vai até o versículo 22, nós lemos só até o 17. Vamos ler de novo aqui, ó. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, os levitas que ministram diante de Deus. Então Deus ele vai fazer cumprir essa palavra. É tão interessante que como o povo de Israel abandona Deus, o que Deus faz? Deus chama os povos inimigos. Os povos inimigos. Para que a aliança dele aqui, ó, para que a vontade dele, o plano dele se cumpra entre todas as nações. Olha comigo Isaías capítulo 55, versículos 3 a 5. Está aqui, ó. Aqui. As nações seriam incorporadas a Israel. E juntos eles experimentarão a bênção e a salvação da aliança. Olha aqui comigo, ó. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. Esse versículo 5 diz que Deus chamaria até um outro povo, porque ele levaria ao cabo, até o fim, o propósito dele, de que o desejo de Deus é que os outros povos o conheçam. Mas o povo de Israel virou as costas. É o que a gente vai ver, principalmente no livro de Jeremias. Né? Então, meus irmãos, o rei ele desempenha um papel muito importante. Qual que é o papel dele? O povo não poderia perder a identidade deles como nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe qual que é o papel de um pastor, por um lado? É sempre, por um lado, com a sua voz profética,
é, por um lado, chamar a atenção do povo de Deus, para que o povo de Deus não deixe, não só de obedecer a Deus, mas não deixe de ser uma testemunha entre as outras pessoas. Agora, é tão interessante isso, porque isso é um fator que praticamente a gente esquece. Pode reparar. É um fator que praticamente quase a gente esquece. Então, Deus havia levantado o rei, para que o povo não perdesse a sua identidade, né? Em sua tarefa como rei, ele deveria derrotar as nações idólatras. Porque as nações idólatras ameaçavam Israel, encorajavam Israel para que eles não vivessem a lei de Deus, para que o povo de Israel não pudesse, de fato, viver conforme Deus queria. Então, o rei era um símbolo do governo generoso de Deus, do governo que Deus tem de forma universal para com o futuro de todas as nações, de todos os povos, em todos os lugares. Então, meus irmãos, é por isso que Deus levanta um rei primeiro, ok? Mas tem uma outra figura que eu falei no começo, que o povo deveria girar em volta, que era, na verdade, o templo. É muito interessante. Porque a visão que nós temos do templo é uma visão muito pequena. A visão que nós temos do templo é uma visão. Às vezes a gente lê os textos do templo no Velho Testamento, né? A gente acha que o povo só ia lá, ouvia uma mensagem e depois ia embora para casa. Como acontece hoje nas igrejas, né? Essa é a ideia. Mas o templo tinha um papel central. E o papel central qual era? Povo de Israel, não esqueça a tarefa que eu dei para vocês. Povo de Israel, não esqueça de ser o que eu quero que vocês sejam. Uma nação santa e um reino de sacerdotes. Então, ele representa um papel semelhante na história de Israel, muito parecido com o dos reis. Normalmente, o templo simboliza o quê, meus irmãos? A gente sempre tem falado isso aqui. Qual é a ideia? A presença de Deus no meio do povo de Israel. Ok? O templo ele foi concebido para fomentar Israel em sua identidade e o seu papel missional, para espalhar a presença gloriosa de Deus em todo o universo. O templo estava ali. Deveria todas as nações. Eles deveriam espalhar aquele culto, espalhar aquela forma de vida para as outras nações. E ele diz mais: o templo deveria servir como uma motivação para que Israel fosse aqui, gente, testemunha fiel ao mundo da presença gloriosa de Deus e da sua verdade, que deveriam ser expandidas para além do seu tempo. Seria uma motivação para que Israel fosse fiel a Deus na presença dos outros povos. Então o templo não era simplesmente deu horário e vou lá. Não era essa a ideia. A ideia era muito mais ampla. Para que a presença gloriosa de Deus fosse conhecida na vida deles, através do culto que eles prestariam a Deus, e os outros povos pudessem conhecer a Deus de verdade. Essa que é a ideia central do templo. Funciona como um símbolo da tarefa de Israel de expandir a presença de Deus em todas as nações. É um símbolo para que espalhe o nome de Deus e seja conhecido em todas as nações. É para isso que Israel existe. É para isso que ele foi chamado, na verdade. Né? Uhum.
Uhum. E é interessante você estar falando, Toninho, porque até eu falei com o Janaína, o Marival estava conversando com a gente, no sábado, né? Que esse para mim, as pessoas que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe. Esse para mim é o grande problema da igreja do século XXI. Para mim é o grande problema. Ela, ela, em determinado sentido, ela perdeu a sua identidade como povo, ela perdeu a sua identidade como o seu chamado para que ela possa ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. Se a igreja perde isso, para que serve a igreja? Para ficar guardando os seus rituais? Para ficar se juntando no final de semana para poder conversar sobre os assuntos espirituais? Aqui não faz nenhum sentido. E esse, para mim, é o grande dilema. E nós vamos ver que o povo de Israel é tão interessante, que é igual, você falou certo, Paulinho, é igualzinho a gente mesmo. Porque eles estavam diante de uma situação seguinte: a cultura está aqui fora. Ou eles assimilam a cultura e se perdem a sua identidade, ou eles, Janaína, o que fazem? Se afastam da cultura. Sempre é assim. Ou eles, por um lado, se misturavam com a cultura e assimilavam a cultura, perdiam a sua identidade como povo de Deus, como nação santa, como reino de sacerdotes, ou o povo pensava, não, nós vamos nos afastar da cultura, porque a cultura é perigosa, e aí nós vamos preservar o que Deus tem para a gente. Os dois pensamentos estão equivocados. Os dois pensamentos. E é a mesma coisa nos dias de hoje, porque nós temos um desafio da nossa cultura e da nossa época. Ou nós nos fechamos em nós mesmos e nos tornamos irrelevantes para o mundo, ou nós, e aí a maioria tem acontecido mais isso, Ana, assimilamos a cultura e perdemos a nossa identidade. É o sal que deixa de ser sal. É a luz que não brilha mais. Acontece com o povo de Israel, acontece com a gente. Então Deus levanta os profetas para justamente falar o seguinte: não, vocês estão entre os povos e eu coloquei vocês aí para que vocês sejam um reino de sacerdote. Veja bem aqui, ó. Vamos ler comigo 1 Reis 8, 27. Perceba que Salomão, logo na inauguração do templo, ele já deixa claro, Deus já fala para Salomão que a finalidade do templo era também para os estrangeiros. Olha aqui, ó. Mas, de fato, habitaria Deus, vamos ler comigo? Na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa e sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, e perdoa. Na verdade, Salomão está dizendo para nós que a intenção do povo orar ali é que Deus também ouça os estrangeiros. Se você, acho que coloquei o versículo 41, o versículo logo abaixo vai dizer sobre isso. Vamos ver que eu não coloquei aqui, 1 Reis capítulo 8, versículo de número, é o versículo logo abaixo, eu li até o 30, vamos ler do 41 até o 43, olha só.
41 a 43, diz assim, ó. Também, se referindo ao templo, ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém, vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa, do teu braço estendido, de orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo meu nome. Então, logo na inauguração do templo, ele já deixa claro que não era só para a nação de Israel. Deveria ser um lugar onde os outros povos ouvirão. Então, a gente percebe claramente a finalidade do templo. Isaías, no seu tempo, ele prevê justamente isso, que Deus haveria de cumprir essa palavra aqui com referência ao templo. Olha aqui comigo. Isaías 56, 7. Vamos ler comigo? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê? Vocês lembram quem falou isso? Quando? Qual o contexto? Você lembra, bebê? Que Jesus falou assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os cambistas. Os cambistas estavam vendendo no templo. Jesus chega, põe para correr e fala assim, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o templo, o rei, chamando o povo para não deixar de perder a sua identidade, o templo apontava para isso, era para que a presença de Deus fosse conhecida através daquele povo e os outros povos de forma universal, porque a minha casa será casa de oração para todas as nações. É muito mais amplo do que a gente imagina. E aí, Douglas, como o Douglas citou, nós podemos ver como é que era trágico no tempo de Jesus. O templo havia se tornado um lugar de privilégio racial, ou melhor, de etnia, um privilégio. Só quem podia ir ao templo, gente? Só o Israel, só o judeu. Se tornou um privilégio para eles, se tornou um lugar de violência e se tornou um lugar de separação, Geraldinho. Havia uma placa na entrada do templo dizendo assim, se um gentio passar aqui, ele vai ser morto. Mas não foi essa a finalidade do templo. Não era esse o papel do templo. O texto que nós lemos lá de Isaías, de Êxodo 19:6, diz que Israel deveria ser coletivamente para Deus um reino de sacerdotes, uma nação santa, que fosse às nações, e fosse mediador entre Deus e as nações, levando luz da revelação de luz, da revelação de Deus. Não é esse o papel do sacerdote? Não seria um mediador entre Deus e as pessoas? Esse é o papel do sacerdote. Era isso que Deus estava chamando o povo de Israel. Em vez deles serem o templo como um símbolo justamente da tarefa de expansão, Israel considerou, Valtair, de forma errada e equivocada. O templo, eles olharam para o templo e falavam assim, é um símbolo da minha eleição, do meu chamado, do meu privilégio, porque o Deus dos céus e da terra só pode ser o meu Deus, é o único Deus, é o verdadeiro Deus, e a presença de Deus deveria ser restrita só para nós. Meus amigos, eles erraram feio. A interpretação deles foi equivocada.
Aí, Paulinho, você começa a entender os livros proféticos. Porque o papel do profeta é justamente esse. Não é só dizer para o povo assim, ó, vocês estão em pecado, vocês estão em idolatria, vocês estão distante de Deus. Não era só isso. Era dizendo assim, volta aí, Deus te escolheu para você ser uma bênção para as famílias aqui. Deus te escolheu para você ser santo à nação. Deus escolheu para você ser um mediador entre Deus e as pessoas. Pode falar, Toninho. Não, era ele mesmo. Eu dito o homem confia em si mesmo. É isso que está querendo dizer. Faz da sua brasa, do seu braço, né? Mortal. Sua carne mortal. Um braço forte. E a parte do seu coração. Maldito o homem confia em ele. Que as duas palavras ali no hebraico são duas palavras diferentes para um homem. Homem no sentido de criação de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Aí ele confia nesse status dele de ser imagem e semelhança de Deus. Maldito o homem que confia nesse sentido e foca-se em si mesmo. Né? O templo, então, meus amigos, ele era, na verdade, um lugar de adoração e sacrifício. Nós não temos dúvida disso, né? O templo era um lugar de adoração e sacrifício. Está lá em 1 Reis 8, Isaías 56. Ambos são essenciais para quê, gente? Para a identidade, para o chamado missional de Israel. O sistema sacrificial foi planejado para reparar a aliança quando ela é violada. Por que Deus deu os sacrifícios? Por que Deus pediu os holocaustos? Por que Deus pediu, na verdade, uma oferta que ela seja pacífica? Para que tinha essas coisas? Como é que funcionava o sistema sacrificial, meus amigos? Está lá em Levítico capítulo 9, 15, você pode ler. Arão apresenta oferta pelo pecado. Essas coisas giravam em torno de. O sacrifício girava em torno de três coisas: oferta pelo pecado, holocausto e oferta pacífica. Para que servia a oferta pelo pecado? Era um sacrifício que assegurava o perdão quando o pecado é transferido ao animal, colocando-se as mãos sobre ele. Então o animal é morto no lugar do ser humano pecador. Ou seja, por que entrega o animal? Para que pudesse Deus perdoar e aceitar. Ok? Por que então se fazia um holocausto que Deus pedia? Se você reparar, toda a construção do templo estava em função disso. Tinha lá o altar de sacrifício, tinha um lugar para a pessoa se lavar, ok? Tinha isso tudo lá. Tinha um lugar para fazer o holocausto. O holocausto é completamente consumido. O animal tinha que ser queimado, não deveria aproveitar nada dele. É um retrato da nossa total consagração e dedicação a Deus que se segue depois do perdão. Se você fez uma oferta, ok, de perdão, Deus aceitou a sua oferta de perdão ali, naquele momento, o sacerdote fez a mediação entre você, você deveria fazer um holocausto, queimar aquela completamente, simbolizava que você, a partir de agora, estava se dedicando e se consagrando a Deus, porque você foi perdoado por ele. No deserto. Era o bode expiatório, né? Eu acho que aquilo era feito só uma única vez, né? O símbolo daquilo, na verdade, era a ideia de que é um texto que está lá em Salmo 40, quando o salmista diz assim como os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aquela ideia de você mandar o bode expiatório, ele sinalizava para aquilo que Cristo ia fazer na cruz em dois sentidos. Um no sentido de que, primeiro, Deus os perdoa, que é a primeira ovelha, porque ele fazia isso para ele e para o povo. Okay? O povo de Israel, o povo não fazia aquilo, era só o sacerdote mesmo, se não me engano. E a ideia de mandar um animal distante é para dizer assim, é de fato, a obra de Cristo também vai fazer isso.
na cruz. Ou seja, ele vai afastar definitivamente, de uma vez por todas, essa distância, assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim os vossos pecados vão ficar se distanciando de mim. Então ele apontava para duas coisas que a cruz faria. Uma perdoando, a outra, por um lado, eu esqueci o termo que usa, mas no sentido de que, de fato, Deus não só perdoaria, mas Deus nos consideraria como seu povo, como sua igreja, como povo santo, mas no sentido também de que Deus, de uma vez por todas, definitivamente, afasta aquilo de nós. Tá? Eu creio que era só o sacerdote que fazia. O povo não fazia o bode expiatório. Eu posso olhar. Exatamente. O sumo sacerdote fazia. Mas eu acho que quem fazia era o sacerdote. Não era o sumo sacerdote. Eu preciso conferir aqui. Tá? Mas essa aqui é a ideia principal. Inclusive os adventistas gostam muito desse texto, né? Porque eles falam que é o Azazel, né? O bode que vai para lá é Satanás, né? Como se a expiação de Cristo fosse também Jesus tendo que dar justificativas a Satanás pela sua morte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, gente, outra coisa. Então, se Deus te perdoou, você tem que consagrar sua vida agora e se dedicar a Ele. E, ao mesmo tempo, o que a oferta pacífica fazia? Era um sacrifício que celebra e retrata a sua comunhão restaurada entre Deus e o pecador. Porque você já foi perdoado. Agora Deus te aceita, sem problema algum. Então, meus irmãos, para Israel cumprir o seu chamado perante as nações, o perdão tinha que ser renovado, Paulinho. A comunhão tinha que ser renovada também. O povo deveria viver de forma consagrada a Deus. Era isso que significava o templo estar no meio deles. Era essencial isso para a vida deles. O sacrifício garantia essas coisas para eles. Portanto, meus irmãos, o templo também é um lugar de adoração. Quando você lê os salmos, na verdade, eles nos empurram para algumas coisas. Gratidão, sabedoria, compromisso com Deus, arrependimento, você viver de uma forma alegre e você viver em obediência a Deus. Mas o que são os salmos? Os salmos são os hinários que o povo cantava para adorar a Deus. Isso queria lembrá-los em seguinte sentido, vocês foram chamados para viver essa realidade aqui, diante dos outros povos. Estimulava o povo à fidelidade, para que o povo de Israel pudesse viver de uma forma atraente aos outros povos. Gente, isso é uma pancada para nós, não é verdade? Não é verdade, Marivaldo? Porque, infelizmente, o nome cristão está muito mal colocado, não é verdade? É tão bom quando você ouve assim, eu já ouvi isso, sabe? A pessoa fala assim, fulano de tal, que legal que ele é da sua igreja. Eu o conheço. Que bom. Na verdade, as pessoas não vêm à igreja por causa do pastor. As pessoas vêm à igreja por causa das pessoas que estão sentadas aqui. É o convívio que vocês têm. No trabalho, com pessoas, com vizinhos, é assim que funciona. Nós não estamos mal. Se o Marco Feliciano representar a agenda, estamos mal demais. Não me representa, falar igual outro, né? Tem nada a ver. Mas essa é a imagem que as pessoas têm quando falam de um cristão, ou de um pastor, ou de uma igreja. Um lugar que vai roubar o seu dinheiro, um lugar que vai te explorar, um lugar que vai te escravizar, coisa parecida assim. As pessoas também vão fazer assim. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, para que existiam essas coisas? Para que o culto de Israel, a liturgia de Israel, pudesse criar um estilo de vida alternativo entre as outras nações. Uma visão do mundo alternativa, uma maneira diferente de viver, um modo diferente, como eu sempre tenho falado,
da gente lidar com as questões da vida. O mundo, ele tem uma perspectiva, Janaína. Como é que você tem que se comportar, como é que você tem que lidar com o seu corpo, com o seu olhar, com o seu dinheiro, com o seu relacionamento conjugal, com a sua relação com as pessoas, com o seu andar, com o seu vestir. O mundo impõe isso para nós. E Deus está dizendo para o povo de Israel, não tem problema se você usar uma camisa igual a deles. Não tem problema se você torcer para o mesmo time que eles torcem. Não tem problema. Mas vocês têm que viver de uma forma alternativa. O estilo de vida de vocês é alternativo. Para que vocês possam atrair os outros povos. Hoje eu estava até falando com o João Alexandre, né, ele é um filósofo, mas a gente até comenta muito sobre ele, que é o Francis Schaeffer, faleceu em 74. Era um filósofo e um pastor também. E ele tinha uma proposta, ele impactou muita gente. Ele fez um negócio extremamente ousado. Ele foi para a Suíça, ele era americano, foi para a Suíça. Ele pegou a sua casa, chamada L'Abri, em francês é a casa, certo? Daí o meu francês está beleza. E o que ele fez? Ele queria fazer o seguinte, eu vou chamar esses caras para dentro da minha casa. Quem que ele chamava para dentro da sua casa? Ateus, agnósticos, budistas, caras envolvidos com droga, tudo mais. É que no período dele a droga não era tanto, né? Foi mais para frente. Mas esses caras com todas essas alternativas. E ele convidava para viver na casa dele, porque ele dizia o seguinte, esses caras têm que ver como é que um cristão vive, como é que eu me relaciono com a minha esposa. Ele fazia isso. Gente, Francis Schaeffer levou várias pessoas a Cristo. Professores universitários, ateus se converteram, budistas. Era um homem muito sábio, ele ia dialogando com as pessoas, ouvindo as pessoas. A proposta dele é essa. Aí eu fico pensando, extremamente desafiador. Será que nós temos coragem de pedir alguém para ficar conosco 2, 3 horas na nossa casa? Eu tenho um exemplo simples. Será que nós temos coragem de chamar alguém e dizer para a pessoa assim, como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Percebe mesmo, quando a gente fala isso, a gente toma até um choque, nosso coração até aperta um pouco mais. Mas é isso que os profetas fizeram. É para isso que eles foram chamados. É para isso que Deus colocou o templo lá. Eles não podiam, Marivaldo, esquecer a identidade deles. E a identidade deles não estava apegada só porque o nome deles estava no hall de membros de uma igreja. Só porque eles eram pessoas religiosas. Não era nada disso. Eles deveriam viver um estilo de vida alternativo para que os vizinhos pagãos pudessem ter uma visão de quem é e de como é o verdadeiro Deus. Eis o nosso desafio, galera. Para eles e para nós. Porque senão eles também não têm esperança. Eles também não têm saída. Então, no meio da terra, diante das nações, o culto de Israel, no templo, deveria celebrar um único Deus e celebrar os seus feitos poderosos. Então, meus irmãos, esse é um grande desafio que tem aqui para nós. E aí que a gente vai começar a entender o papel dos profetas. Por que eles estão chamando tanto a atenção do povo de Israel? Não é só para dizer assim, ô Toninho, se você continuar nessa idolatria, Toninho, você vai para o inferno. Não, estava chamando assim, Toninho. Deus escolheu você, meu amigo. E Deus está te chamando. Não é para ficar fazendo cosquinha na sua barriga, fazendo você rir. É porque você tem uma responsabilidade. E no dia que o cristão ele se exclui da sua responsabilidade, como o povo de Israel foi, ou quando o povo de Israel, ou quando nós cristãos, Cleide, e aqui com todo respeito, meus irmãos, nós somos aquele crente chato.
pessoas assim, transigentes, sabe? Assim, muito difícil. A visão que as pessoas vão ter de Deus vai ser muito complicada na nossa vida mesmo, na nossa história. Aqui eu quero encerrar, encerrar sobre o templo aqui. A adoração dos salmos lembra Israel da perspectiva universal do seu chamado em favor de todas as nações. Olha o que diz o Salmo 67, de 1 a 3. Eu coloquei aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Vamos ler comigo? Ó. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos. Ou seja, Deus, seja gracioso conosco. Nos abençoe para que a terra conheça o seu caminho. Esquecemos disso. Deus, me abençoa, Deus, porque eu preciso melhorar minhas finanças. Deus, me abençoa, Deus, porque eu preciso fazer um bom casamento. Deus, me abençoa, Deus. Deus, não deixa nada tocar minha cara. Deus, não deixa ninguém tocar minha cara. Não entenderam nada. É por isso, meus irmãos, que eu tenho pavor quando eu vejo, às vezes, programa evangélico em televisão. Porque é uma visão tão egocêntrica, uma visão, sabe, Marivaldo, assim, tão centralizada, até Deus se torna um empregado das pessoas, de tão egoísta que é. Porque Deus tem que me abençoar, porque eu mereço, eu sou filho de Deus, estou fazendo um monte de coisa para Ele. Não é isso. O livro de Salmos, eu citei só um salmo. Nós cantamos aqui, ó, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 117. Vários salmos falam sobre isso. Salmo 100. Celebrar o Senhor, todas as terras. O último momento, meus irmãos, sobre o templo. O templo, ele nutre a identidade e o papel de Israel. Isso é muito importante, nutrir a identidade deles. Porque quando eles são levados para o exílio, eles se afastam do templo. Em determinado sentido, é como se eles estivessem perdendo a identidade deles. E perder a identidade deles era o que Deus não queria para eles. Então o templo nutria a identidade deles. Quando eles adoravam, quando eles cultuavam, quando eles estavam juntos, quando eles faziam sacrifício, eles estavam se identificando como o povo de Deus, porque era só o povo de Deus que fazia isso. Então o templo no meio era para chamar a atenção deles, dizendo, vocês têm uma identidade, vocês são o meu povo. Eu dei isso aí para vocês, coloquei reis, construí o templo para vocês, mas que vocês não percam a identidade e o papel de vocês, mantendo diante de Israel o propósito da redenção de Deus, ou seja, encher toda a terra com a sua gloriosa presença. Era a ideia do templo. Eu cresci assim, volta ainda deve ter visto isso, já fui em igreja assim, o Senhor está no seu santo templo. Já viu isso? Cale-se diante dele toda a terra. É para o povo ficar quieto na igreja, né? Esse texto não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Tinha. Mas o templo não é essa construção aqui. Não é mesmo. Naquele sentido daquele texto. Então, deveria encher toda a terra com a sua gloriosa presença. Deixar de perceber a importância missional do templo significa interpretar de maneira profundamente equivocada o papel do templo na vida de Israel. Adivinha o que eles fizeram? O que nós vamos ver em Jeremias? Pode falar, Geraldinho. Então, quando eles são... a primeira investida que tem é quando eles são levados para o exílio. Babilônia vem, os babilônios vêm, aí eles destroem o templo. Aí tem uma segunda construção que começa lá com Herodes, né? Que vem aquela segunda construção que vai desembocar ali no templo de Jesus.
Ah, tá. Aí depois, no ano 70, destrói de forma definitiva. No tempo de Jesus, a coisa já estava meio fora dos parâmetros, porque o templo não estava mais cumprindo o papel que Deus o chamou para cumprir. Nós citamos aqui um exemplo, a Arca da Aliança nem estava ali, os sacerdotes não tinham nenhum compromisso com Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas havia um comércio muito forte. Porque veja bem, a pessoa vinha lá, sei lá, de 40, 50 quilômetros lá para frente. A pessoa ia levar uma oferta, não é isso? E levar a ovelhinha dele como oferta. Vou andar 40 quilômetros, não vou andar, né? Vou comprar em Jerusalém a ovelha, não é verdade? Quem mandava no comércio dessas ovelhas em Jerusalém eram os caras. Alguns dizem que na entrada do templo você não podia dar a moeda romana, porque a moeda romana tinha a efígie do imperador. E aquilo era idolatria. Então o que eles faziam? Faziam um câmbio. Então eu entregava a moeda romana e ele me entregava uma moeda que eu pudesse ofertar no templo. Quem comandava o câmbio, Janaína? Os sacerdotes. O que eles faziam com o câmbio? A mesma coisa que estão fazendo com a gasolina nossa. Aumentamos todo dia. Mesma coisa, faz diferença nenhuma. É por isso, gente, presta atenção, que aquele povo queria matar Jesus. Mexendo aqui. Quando Paulo vai na cidadezinha lá, que as pessoas ganhavam dinheiro fazendo imagenzinhas, e Paulo expulsa o demônio de uma menina que fazia imagens, você pode perceber que depois do texto, o povo se levanta para ir atrás de Paulo. Meu amigo, você mexeu em poder, você mexeu em dinheiro, pode esperar perseguição. Jesus chega e fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então, assim, não tinha nada a ver. O templo é isso aqui, ó. Era que o povo pudesse perceber a sua identidade como povo que Deus chamou aqui. Em último lugar, gente, vou deixar a profeta para semana que vem. Então o povo não podia perder. O templo os lembrava de quem eles eram, de que Deus estava no meio deles. E por que Deus estava no meio deles? Para eles serem um reino de sacerdotes, uma nação santa, para que os outros povos pudessem conhecer Deus de Israel. Nunca confunda eleição com privilégio. Eu amo a doutrina da eleição, uma doutrina mais bela das Escrituras. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Mas nos predestinou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. O chamado é um chamado para uma tarefa. É um chamado para uma responsabilidade. E não um chamado para um privilégio, eu bater no peito e falar assim, vou para o céu. É por isso que, às vezes, quando eu falo assim, o cara, ele está desistindo da igreja, ok? Ele não quer saber mais, está lá, quando é que vem aqui, quando é que se envolve com as pessoas. A minha preocupação maior é com essa questão. Porque ele bateu no peito dele, Léo, e falou assim, está tudo bem comigo, eu vou para o céu. Não estou fazendo nada de errado. Ele não entendeu. O papel dele, ele não entendeu. Absolutamente não entendeu mesmo. Isso aqui, nós colocamos aqui embaixo. Interpretar de maneira equivocada qual que é o papel do tempo no meio deles. Okay? Então, meus irmãos, queria... Aí, quarta-feira que vem, eu falo sobre profeta e já entro direto em Jeremias. Isso aqui eu preciso jogar, porque o que vai acontecer com Jeremias, com os profetas, é justamente isso. Eles estão chamando a atenção do rei, chamando a atenção do povo, para dizer, vocês têm que ser fiéis. Não é para dizer assim, porque Deus quer abençoá-los. Deus quer abençoá-los. Mas por que Deus quer abençoá-los? Para que vocês sejam uma nação santa.
para que vocês sejam famílias que vão abençoar outras famílias. É para isso. É simplesmente para isso. Oi. Tava bom, né? Exato. As virtudes. Certinho, perfeito. Né? Vamos me buscar de todo o coração. Com certeza. Com certeza. E vai piorar, né, Toninho, quando a gente tem um representante como você falou? Vai piorar, né? Representando os evangélicos como Marco Feliciano, vai piorar mais ainda. Não. Está ruim, vai piorar, né? Vai ficar bem pior. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus. A minha oração, como eu falei no começo,